Eita, galera, chegamos aqui para mais uma aula. Ei, professor Jefferson. Oi. Na aula de hoje, que é a aula... Aula 6! 6.1. Segura aí na cadeira, ó. Aula 6.1, falamos tanto aí dos objetivos, dos benefícios dos SAFs, como era a origem dele, para que propósito ele veio ser construído, construído, pensado, Estruturado. Né? Estruturado, né, para o beneficiamento aí dessas três características, três pilares. Obrigada, meu cérebro. Tá escrevendo o Jefferson. Aí, os três pilarzinhos: ecológico, social e econômico. Tá? Quieto na minha área. Agora, a gente vai falar sobre a classificação, porque a gente... professor, mas vocês já falaram de classificação no tempo e no espaço, vocês falaram lá do tipo de SAPs, a prestação de serviços e... Ok, mas agora a gente vai falar dessa sistematização. Então não é classificação. Isso, nós classificamos os SAFs, falamos como eles são classificados. Dentro da sistematização tem a classificação. Dentro... Pode ser? Pode! Bora lá, então. Então, ó, classificação pro Jefferson, com base em... Classificação. Com base na estrutura. A gente falou na aula anterior sobre a classificação com base no espaço e tempo, os arranjos, né? E agora, em relação à estrutura. Ok. Já se ambientou? Já. É que nós estávamos no futuro. Aí voltamos para o passado. Aí eu tô com essa sensação. Estávamos na 7. Voltamos... Entendi, gente. Entendeu? Entendi. Aí deu tilt na minha cabeça. É isso mesmo. Pessoal, piada interna. Vai. Sistema... Deixa eu tirar aqui. 7 para 6 tem uma Então nós vamos ter 3 sistemas em que, em relação à estrutura, tá? Os SAFs se ajustam ou se adequam, vamos dizer assim. Sistema silvia-agrícola, os sistemas silvipastoris e os sistemas agrossilvio-pastoris. Pessoal, nós não vamos aqui nessa aula falar como transformar um SAF. SAF não é isso, né? A gente não vai falar como fazer um SAF silvio-agrícola. Vamos só apresentar, mas o como é lá na frente. Para que quando a gente chega... Lembra quando a gente deu umas 3 aulas, né, Jefferson, falando sobre SAF, sistemas agroflorestais. Depois a gente falou assim, ó, não vamos mais ficar falando desse sistema, é SAFs. Aí agora aqui, ó, é a aula de reconhecimento. Por que a gente fica preocupado com isso? Porque todo estudante fala, o professor de biologia, mas não sabe falar o nome do professor. Às vezes eles confundem o professor de biologia com o de física. Mas tudo bem. Isso ficou no coração. Doeu, hein? Doeu. Causa trauma. Dá uma ferida, a cicatriz vai ficar ali, ó. Oh, meu Deus. Ô dó. Bora. Professor Jefferson Castro, Biologia NBAZ, beleza? Professor Maico, não sei o sobrenome. Professor de Física. Ele tem que falar, ué. Bora. Então, 3 A turma entenderá. A turma que fez vai entender. Foi só uma... Enfim. Classificação dos sistemas agroflorestais, tá, gente? Tá. Com base na estrutura. Então, ela vai englobar os sistemas silviagrícolas, que são as espécies... Presta atenção. Vamos fazer igual o Jefferson, né? Ele gosta de colorir de formas diferentes, de cores diferentes. Espécies florestais e agrícolas. Tudo bem? Anota aí no seu caderno. Por exemplo, Tatá... E vai falando que eu vou escrever. Isso. As pessoas, por exemplo, para só no silvio-agrícola. No silvio-agrícola... Tá, eu já parei. Eu tô só aqui. Silvio-agrícola. Quando falar espécies florestais e agrícola, então ou você vai inserir o agrícola na espécie florestal. Junto a... Entendeu? Ou o professor. E se for só a... Florestal. Então, isso também se caracteriza silvio-agrícola? Sim. Por quê? Eu não entendi. Isso.
Vou pegar de amarelinho, tá? Já que tu colocou de amarelinho, vai ficar tudo de amarelinho. Perfeito. Ó, Silvia Agrícola. Nossa, não vai, Tabita. Silvia Agrícola. O que é Silvia Agrícola? É quando você soma, e é soma. Exemplares florestais com exemplares agrícolas. Você somou os dois, tudo bem? Sim. Mas, professor, e se eu colocar só, não colocar o agrícola, nenhum cultivar, colocar só o florestal, é considerado Silvia Agrícola? Sim. Agora me explica por quê. Porque, vamos lá, dá um exemplo. Andiroba. Eucalipto externo. As pessoas caem muito nessa. Andiroba. Ah, tá. Então eu tô entendendo o teu raciocínio. Tá, perfeito. Andiroba. Pense aí. Castanha, não sei, mas andiroba. Não sei se é nativo, não sei. Ou então, uma planta nativa. Pupunha? Pupunha. Só que ela está na floresta. A densidade dela está no meu vizinho. Sim. Vou pegar aquele exemplo. Só que tem alguns requisitos que os passarinhos pegaram. E aí o que eu faço? Uma sistematização. Só a sistematização do que a gente conhece tradicional já é a inserção da agrícola. Se eu sistematizar espaçamento entre plantas e linhas, já é considerado agrícola. Um trato cultural. Por quê? Porque a aula 7, que a gente fala do quê? Eu vou alterar a dinâmica. Se eu coloquei, Tabita, a floresta, Tabita, tem uma... Quem é que delimita, Tabita, a distância de uma planta para outra? Questões fisiológicas naturais da planta. Os meus filhotes não nascem aqui, eles não vão conseguir, eu vou fazer a sombra para ter... Inibir o desenvolvimento dos outros, né? Para quê? Para ter hereditariedade fisiológica, hereditariedade do vegetal. Não é hereditariedade, mas é ter variabilidade genética do vegetal. Variabilidade, tem que distanciar para não ficar muito próximo às plantas. Então, isso é uma inibição. Mas eu não vou fazer inibir, eu vou colocar no nosso sistema. Quando eu faço isso, eu mudo as questões edafoclimáticas. Incidência solar. O sarrapilho, se tem uma distância, eu encurtei, a umidade vai ser outra, a dinâmica dos micro-organismos é outra. Então eu altero. Não preciso colocar uma cultura. Só em colocar os tratos culturais, as podas, eu altero. Vai ficar menos quente ou mais quente a floresta? Se eu fizer poda, se você precisar. Então já é considerado. Entendi. Entendeu? Boa essa, viu? Você não tinha falado disso. Comentado sobre isso. Não, minha querida. Muito legal. Muito bem. Ó, se a gente montar o YouTube, vamos ganhar mais do que um curso. Ai, ai. A gente faz um curso, tá? Eita, eu vou falar isso aqui. Pega. Fazer um curso, tá? Pra esses dinheiros florestais aí, ó. Então tá, né? Silvio Pastoril agora. Pronto, deixa eu botar do jeito que você Agora tá falando ali. Colocando um, agora eu vou Não, colocar não, outro. agora não, azul, agora é azul. Então, pois é. Silvio Pastoris, ou seja, as espécies florestais com atividade pecuária. Então, o que eu falei no amarelo serve pra cá. Professor, eu não inseri nenhum, que eu falo? Como é que eu falo? Eu não inseri nenhum animal. Como é que eu falo? Para animais? Criações. Eu não inseri uma criação. Eu estou vendo uma criação nativa. Cutia. A cutia tem gente que come. Quem come? Quem come? Os próprios populações da floresta. Eu não quero matar ninguém. Agredir. A população da floresta come a cutia. Só que a cutia também, se o meu SAF for um SAF de reflorestamento e cuidado. Então, eu posso sistematizar tratos culturais, não, como é que eu falo? Para animais eu falo? Manejos. Vou fazer adaptações de manejos tradicionais para manejos ecológicos que vão favorecer a proliferação de determinado animal que está em extinção. Isso também é considerado silvopastoril? Sim! Não é só jogar o gado, cabra, então, galinha. Os visitantes da floresta
entra também como... Visitantes da floresta? É, porque você não... A cutia, você não vai prender ela ali. Não. Sistematizar. Você... Não. Ah, sim. Você pensou... extensivo e intensivo. Não. Você vai fazer adaptações do manejo. Adaptações. Não o que você vai fazer... Você não pode colocar ela no sistema intensivo. Sim. Você sistematiza. Aí é 9205-32 para... Não pode, isso não pode. A gente só vai aprender. Tá bom. É verdade. Mas é interessante. Tu fica me não, mas isso nem tá vindo. Gente, isso a tua pergunta é como? Como não? Isso só vai apresentar. Me instigando, não, né? ele só vai apresentar. O como é mais caro. Tô brincando. Meu Deus. Eu vou ser bugado. Ai, meu Deus. Cadê a borracha, gente? Aqui eu vou colocar verdinho, tá, gente? Tá. Ai, eu tô com alguma coisa na minha pele. Ai, pega. Bora. Agrocívio pastoril já abrange os 3, ó. Espécies agrícolas, florestais e também a pecuária. Atividade da pecuária. Tá, particularmente, é o que eu vejo que é mais difícil. Esse... É uma combinação. Pensando na aula 7. Pensando em tudo. Eu tô falando assim, por que eles estão falando da aula 7 eles também? Não, porque nós viemos do futuro. Entendi. Tá, então, tá belezinha aí. Agrocívio pastoril, silvio agrícola e silvio pastoril uma são questão que a gente podia colocar aí. Para se realizar o processo de implantação de um sistema SAF, por grau de... Não é dificuldade, complexidade. Qual você usaria primeiro? Por devido ao grau de complexidade, então vamos pelo menos complexo para implantar. Agrícola, silvio agrícola. Ah? Tá. Não, sim, poderia... Qualquer um desses dois é menos complexo. Entendeu? Então, por exemplo, trabalhar com animais às vezes é mais difícil. O que foi? Eu tô queimado, tô cheio de queimado, né? Ixi. Ah, meu hálito. Ai, gente, peraí. Ei, vem cá. Não, volta. Não, Jefferson. Volta. Eu, Jefferson, escolheria mexer com vegetais. Por quê? Porque animal, que é o mesmo animal, eu não tenho muito conhecimento de animal silvestre, ou eu insiro. Animal é mais difícil lidar com os animais porque requer uma atenção. O vegetal é mais fácil. Então, eu, por complexidade, ia para o silvio agrícola. Os engenheiros vão discordar. Claro. É óbvio, viu? Falar com uma ecóloga. Você vai mexer com vegetal, só que você esquece que na floresta tem animais como anuros, sapinhos, aquelas... Serpentes? Lagartixas, que também você mexeu na floresta, vai estar mexendo com animais, é verdade. Mas para mim, eu prefiro silvio agrícola primeiro, depois eu iria para silvio pastoril, aí quando eu me sentisse uma Tabita da vida, eu ia para agrocívio pastoril. E tu, Tabita? Eu gosto de desafio, então eu ia logo. Tu vai para o agrocívio pastoril porque tu é. Bora. Aí. Aqui a gente tem uma imagem bem interessante, bem legalzinha, falando sobre toda a dinâmica, toda não, né? Alguns pontos que a gente tem que estar atento no sistema SAFs e dessas classificações, né? A gente lembra que dentro do sistema SAF, o primordial, ou que você vai evitar o máximo possível, são esses insumos externos, ou seja, a inserção de agrotóxicos, né, adubos externos, tá? As podas que são realizadas vão permitir essa manutenção dessa cobertura, né, desse solo. Sem te atrapalhar, assim. A imagem, pinta aí para nós o passarinho. É só para lembrar, dentro, como a Tabita estava citando, né? Quer que eu pinte de que cor? Não, o habitat, é o habitat. É esse aí mesmo. Dentro do que a Tabita está falando, ó, sistema de poda, sistema de produção de alimentos, sistema de... Nunca esquecer que dentro de um sistema SAF, quem importa é o habitat, é o indivíduo, é o dono daquele local. A gente sempre tira o homem, né, galera? Mas é o habitat. No meu SAFs, isso faz lembrar o quê? Seja o SAF silvio, agro ou qual outro? Silvio pastoril. Isso. Seja qual desses três, lembre, quantos
habitats tem no seu SAF? Pode ter Oh, um, pode meu ter dois, Deus. pode ter três. Tem que saber classificar. Gente, É isso aí, que... ó, naquela... Olha! Fui na do futuro de novo, olha. É isso! Sabe, das propostas das trilhas, então. Não, Não. esquece a trilha, vai para projeto. Vai pra Não, estrada, meu filho, vai pra- então. Esquece. Mas dentro, uma das atividades do projeto, seria a trilha, a identificação quantos dessas- habitats dessas- de um determinado exemplar existe no seu SAFs. Tá, bora. E aí, o nível de complexidade é óbvio, aumenta proporcionalmente à quantidade de habitats diversos que pode ter naquele... É, meu filho, vai ser SAF. Cara, não é Vai ser difícil? SAF mesmo, viu? Não é? Tá entendendo? Olha, dá pra fazer o vídeo Se de der uma amanhã coisa- ligado a isso. Meu Deus. Bora. Olha, eu vi Vamos agora, então. Tá, abre um parênteses, que a abertura da NBZ Terceirão tinha que ser uma abertura ó, ligada a isso. Dá trabalho pro pessoal da edição. E aí? Tem que dar mesmo. Ué, já começa pelo mais complexo, né? Aí, Olha, não sei quem já tá só, eu não lembro. tá, deixa eu ver aqui o negócio. Ah, É deve ter isso sido mesmo. você, que tu achou mais fácil. Tão lindinho. Gente, o sistema agro-silvopastoril, Aperta você já mais, acho que tem viu mais, não tem? que tem a identificação, que tem a Aperta. inserção, tá? Aperta das mais. espécies. Calma, amor. Não, é pra aparecer tudo pra gente poder assinar isso, pronto. É pra gente assinar. Eu acho que agora foi, né? Foi. Foi. Pronto. Tá. Vamos lá. Agro-silvio pastoril. Vai lá, ler. Deixa eu ler. Vai. Aí, tu... Agro-silvio pastoril. Quando precisar, pede a fala, tá? Às vezes eu também tô lendo, eu quero... Árvores associadas com cultivos agrícolas e atividade pecuária. Ah, não, então tá errado mesmo. O quê? Agro-silvio para os dois. É tá, verdade. Oxi. Árvores, ou seja, espécies arbóreas, E com agrícola, com pecuária. espécies nativas, né? Vamos falar assim, que são Ok. vegetais nativos. Qualquer vegetal nativo. Inserido o quê? Atividade agrícola e atividade pecuária. Atividade. Então, são tratos culturais e manejos. Ou você inserir cultivar ou inserir Uma espécie nativa. uma espécie de criação. Ah, Criação. mas sim. Ou nativa, ou nativa não, ou sistematizar o que a nativa está lá. Não, eu tava falando daqui, Tá, das espécies nativas. ok. De árvore. Seu correto manejo possibilita conservação ambiental, aumento de produtividade, conforto e maior produção, melhora a qualidade de vida. Claro que vai o que contribuir para a fixação do homem no campo. Exemplo, jardins domésticos como animais, métodos... Isso aí. Então, nessa lâmina aqui, a gente vê o usufruto, vamos dizer assim, aplicação desse sistema. Aquele tá? negócio. Como é que eu classifico o meu SAF? Não, como é que eu sistematizo? Se você fizer essas três, a sistematização do seu SAF é agro-silvopastoril. Perfeitamente. Aí eu quero ver eles fazerem. Ah, tá bom. A minha sistematização é agro-silvopastoril. E ela vai se integrar aonde? No SAF agrícola, no SAF familiar. Imagina, você pegou a sistematização agro-silvopastoril, mas é atendimento familiar com o objetivo Prestação de serviço ou para segurança alimentar. Caraca, ele viu a estratificação? Uhum. Não, mas tem que pagar alguém para fazer isso aí. Eles não fazem sozinhos, não. Dá trabalho. Dá trabalho, porque é uma dinâmica. São muitas variantes. Variantes. Então tá, gente. Então esse SAF ele vai proporcionar essa conservação ambiental devido à utilização aí daquilo que está sendo produzido e sendo utilizado como insumo interno dentro do ambiente, para o solo, enfim. Há o aumento da produtividade, sim, devido vou colocar aqui, a diversidade das espécies que estão ali inseridas auxilia nessa vou dizer também agora, se você estiver errado, você me corrige, na rentabilidade Não, da oferta de produtos que tem ali dentro daquele você ambiente. corretíssimo. Quando a gente está correta, aumento da produtividade. Não é só o produto, o carro-chefe em si. O produto
de qualidade de vida florestal também está embutido. Porque se eu estou produzindo uma determinada coisa do meu SAF, exemplares animais, exemplares vegetais estão se beneficiando disso? Sim, é um produto. Porque aí, quando você tem uma atividade comercial do SAF, Tabita, mas esse produto beneficia a qualidade de vida de exemplares, animais e vegetais, o governo te dá um incentivo por causa disso. Mas é um incentivo para manter isso. E esse incentivo é fomento. Então o produto tem esses dois tipos de produto. Aí que está o negócio. Perfeito. Por isso que é aumento. Isso, como a gente vai ter uma grande variedade de produtos que são ofertados tanto pela pecuária, pela parte agrícola, quanto pelas espécies florestais, a gente tem aí uma contribuição para essa fixação, para a permanência do homem, né, no campo, tá? E aí a gente está falando aqui como alguns exemplos, Jardim dos Médicos, olha já, eu tô com fome, Jardim doméstico, caramba, com animais, e o método de Taungia, né, que é aquele que a gente vai inserir aquelas espécies que têm um desenvolvimento mais acelerado para poder começar ali o seu SAF, né? Passemos para o... exemplo. Formados por elementos agrícolas, florestais e atividades pecuárias, na maioria das vezes, a implantação desse sistema é realizada a partir do quê? Do plantio das árvores, na pastagem, durante ou após o cultivo agrícola. Tá? Eles chamam de ranks, né? Vou colocar a particularidade do professor Jefferson aqui nessa lâmina. Né? É o que é vendido. Pelo que nós estamos vendo na aula, o SAF não é isso. Isso é o que é vendido. Com a ideia, né? Essa é a ideia. Né? Não é bem assim, pessoal. Não, SAF não é essa estrutura. Isso aí acabou com a estrutura que a gente fala da floresta. Professor... Sistema de... Deixou de ser o SAF isso aí. Mas, professor, então se eu teve essa imagem, é o professor Jefferson que está falando. Vou fazer registrar que sou eu. Pedi licença da professora Tabita. Isso, essa foto, esse texto representa a descaracterização de um SAF. Mas se um SAF, você reconhece um SAF desse, tem como recuperar esse SAF? O SAF foi feito para isso, para recuperar os SAFs que foram equivocadamente estruturados dessa forma, que está totalmente errônea. Porque aí eu não enxergo mais o habitat, aí eu não enxergo mais o quê? A nossa primeira aula que foi o quê? Biomas. E dentro dos biomas tem o nosso bioma específico. Não caracteriza mais o nosso bioma. Então está todo totalmente descaracterizado. Tem como recuperar isso, professor? Aí tem que pegar um ecólogo aí e fazer um levantamento desse site para saber como poder restaurar ele. Pronto, isso aí fui eu, Jefferson Castro dos Santos. Pronto, passa. Para isso, gente, são utilizados os ranks de Tô errado? ou mais linhas de plantio, ou, em alguns casos, pomares caseiros, onde são criados pequenos animais. É diferente. Aí aqui sim, né? Onde são criados pequenos animais, como porcos, galinhas, associados às árvores e de múltiplos, e de usos múltiplos, né? E cultivos agrícolas. Quando a gente fala aqui dos usos múltiplos, a gente falou sobre... Sim. Artesanato, utilização para artesanato, para produção de biojoias, tem vários. Eu só vou colocar aqui, por quê? Por que múltiplos? Porque nós estamos falando dentro de agro-silvio-pastoril. Que eu já vi que os outros não são múltiplos. O agro-silvio-pastoril tem que ser bem abrangente para a diversidade da fauna e flora que ele tem inserida. Perfeito. Aqui, tá? Nunca. Verdade. Então, os sistemas agro-silvio-pastoris têm vantagens. Tá, deixa eu ver aqui. Não, tem, mas pensa no trabalho que dá para montar. Em relação aos sistemas convencionais, tá? Pois permitem maior diversidade e maior sustentabilidade. A coexistência de mais de uma espécie numa mesma área melhora a utilização da água. Vocês lembram que a gente estava falando nas aulas anteriores? Vem pra cá, Jefferson, que a gente tá muito tempinho ali. Ó, nas aulas anteriores nós falamos bem assim,
que dentro... Cadê, diretor? Aí. Pode manter. Sou eu. Eu que tava Pode manter aqui atrás. Senão eu vou esquecer meu pensamento. Ó, nas aulas anteriores, nós falávamos assim, dentro da floresta, dentro da área da floresta, você vai andando... Ai, eu só estou enxergando verde, professor. Tem muitas... Quando você é um leigo, né, a pessoa não consegue identificar muito. É verde, tem um monte de vegetação. Mas, para os especialistas, você vai andando, você vai conseguir identificar, e aí você tem 1, 2, 3, você faz um mapeamento rápido assim na sua cabeça, mas assim, eu tenho aqui tantas espécies. Essa espécie para isso, para aquilo outro. Quando a gente está falando da inserção desses SAFs dentro da tua propriedade, e outra coisa, a distribuição, né? A distribuição, as espécies que podem ser endêmicas daquela região. Então, quando eu tenho uma delimitação daquela vegetação, eu consigo quantificar quantos indivíduos perfeitamente. Isso é a sistematização. Eu sei quantos indivíduos eu tenho ali. Dentro da floresta eu não tenho como... Lógico, tem técnicas para a gente poder fazer esse mapeamento, tá? Mas é uma mensuração. Dentro do sistema SAFs eu vou padronizando, eu tenho quantos indivíduos de fulano de tal, quantos indivíduos de fulano de cicrano. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, professor Jefferson? Então, quando ele fala dessa coexistência, né, desses organismos, é bem mais simplificado, vamos dizer assim, do que se eu estivesse na floresta, mas eu estou trabalhando como se eu tivesse uma imitação daquele ambiente. Tu entendeu? Não, eu entendi. Mas assim, quando se permite essa diversidade, a complexidade da convivência desses animais... Num lugar mais... limitado. Junto com exemplares da flora, que são os vegetais, caramba, é uma complexidade, é uma dinâmica que você tem que empregar técnicas de manejos que são adaptados. Olha, porque nós estamos falando de agro, silvio e pastoril. E é uma coisa muito importante, galera, quando a gente está falando de SAFs, Aí você tem razão, a gente começou a falar de agro, silvio, para ele é mais complexo, vai ter começado... Quando você fala da... Ai, meu Deus, vai fugir do meu pensamento. Puxa vida. Esqueci. Vai vir. Fala da diversidade de exemplares dentro de uma área mais restrita. Do que você estava falando. Que é mais por causa da dinâmica entre os animais, a fluidez entre os vegetais que vão... a dinâmica, o fluxo nesse ambiente, ele é bem mais complexo. Eu não vou lembrar agora, mas daqui a pouco talvez eu lembre. Vamos lá, seguindo. Pode abrir, diretor. Aumenta aí, meu diretor. Nossa, mano, mas era uma coisa... Vai vir. A coexistência de mais de uma espécie... Deixa eu te dar um exemplo. Na hora que vi a ideia, fala... Manda pra... Porque é assim que eu faço, a gente esquece. É uma coisa muito... A gente esquece. É muita coisa, a gente pensa muito... Aí quer esperar o colega terminar de falar... Minha dinâmica funciona assim, tá? A gente estava falando das classificações, Sim. Né? Nossa, caralho. Então tá. Essa coexistência aí, essa dinâmica, então ela precisa ser... eu acho que eu já vou lembrando. Que você estava falando lá a complexidade, porque cada um tem os seus... Uma necessidade, um manejo. Tem uma necessidade, um manejo, tanto o animal como o vegetal. Exatamente. Imagine você conseguir... lembrei. Eita, lasqueira. Quando a gente fala vem pra cá. Quando a gente fala de SAF, não tem como a gente ficar pensando lá na agricultura tradicional, em que é muito acelerado a demanda. O fluxo. Obrigada. O fluxo, ele é intenso. Por isso que a gente precisa usar os insumos. E tem prazo. A praga apareceu. Aquele dia é o dia de fazer a poda, tem que fazer a poda. Gente, quando a gente pensa no SAF,
a dinâmica é diferente. Professora, mas vocês estão falando de sistematização. Vocês estão falando que pode ter as linhas, não é? Só que a gente já falou também as alternâncias dessas espécies ao lado dos carros-chefes, junto com outras que vão prestar o serviço para ela, para o ambiente, para o solo, para toda a dinâmica das relações abióticas. Mas aqui não tem pressa, gente. Não dá. Por isso que você tem uma diversidade. Porque enquanto eu estou dando o tempo, lembra lá do Taungia? Se vai inserir as espécies, elas vão se desenvolver rápido para você ter aí um usufruto de alguma coisa, ou para o melhoramento daquele solo, para a cobertura, enfim, rápido, um negócio mais... Aí você vai... Porque você está falando de espécies florestais que vai ter um tempo de desenvolvimento. Não dá para ser muito acelerado. O time florestal é diferente do time tradicional das culturas. Com certeza. E o time dos animais silvestres é diferente do time dos animais das criações. Das criações. Porque, hoje, desculpa, vamos lá, 144 dias a porca está parindo. É o time. Se você conta a média, tá? Dependendo se é a Lost White, Landas, é a média. Como é que faz um time desse? Por quê? Porque na hora que pariu tem toda uma dinâmica, um fluxo tem que ser por causa da qualidade do produto que é a carne. Já vai fazendo as inseminações nas E outras. como é que faz os animais silvestres? Aí tem que pegar o ecólogo, ver o time. Só que animais silvestres, como você falou, o time da reprodução, eu sincronizo o cio. Porca, tô dando um exemplo. A galinha, o ovo que a galinha... O galo não precisa montar na galinha para pôr o ovo. O ovo é não galado. É a ração que estimula, o time. Só que animais silvestres, eu quero povoar. É de recuperação, que vai fazer visitação. Tá. São animais que estão ali. Claro, tem a questão que eu vou inserir alguns animais. Nossa, chefe, só o tempo. Agro-silvopastoril. Eu inseri, mas eu tenho os animais. As aves. Só que as aves, Tápita, nativas, as aves nativas em relação à reprodução. As aves nativas, elas têm o quê? Elas têm o quê? A corte, o cortejamento. Ou ela tem a corte para a fêmea, ou eu tenho que dar um cenário para ela seduzir a fêmea, que é o palito, que os utensílios que ela vai tirar, Tá entendendo a estrutura que eu tenho que montar para ter o fluxo de povoamento de determinadas aves, que é diferente. É disso que você está falando. Essa sincronização não é fácil. Não é fácil. No agro-silvopastoril, porque isso aqui eu estou atendendo, como é que tu falou? Serviço, né, florestal. Não é o produto. Mas tem o que? É o produto e tem que é o serviço dinâmico. Vamos seguindo, nós temos coisa ainda. Vamos lá, abre para nós, diretor. Bem complexo. Benefícios do sistema agro-silvopastoril, além de permitir a conservação ambiental, esse sistema também vai integrar lavoura, pecuária e floresta, e os pesquisadores vão nomear uma sigla ILPF, garantindo ao produtor que ganhe mais plantando numa mesma área por muito menos. Então, olha uma informação que foi... Por muitos mais anos, desculpa. O que significa? Nem todo SAF agro-silvopastoril, nem todo SAF silvopastoril pode ser chamado de ILPF. Quando é que ele é considerado ILPF? Permite a conservação do ambiente. Esse sistema que mantém o fluxo, seja qual for, agro-silvopastoril, silvopastoril ou o outro lá, tem que integrar essa dinâmica, tem que possibilitar o fluxo para ser nomeado ILPF. Perfeitamente. No sistema tradicional, o plantio dos roçados é mais barato do que no sistema agro-silvopastoril. Ok. No entanto, eles agridem muito mais o ambiente e trazem problemas como erosão, tanto tornando improdutivo, né? Enfim, tá bom? E o silvio agrícola? Árvores silvio associadas com cultivos agrícolas anuais ou perenes. Exemplos também os jardins domésticos. Acho que tem que faltar alguma coisa. Que aí a gente vê toda a dinâmica que é envolver as atividades de floresta.
Já o silvopastoril são essas áreas associadas, tá? Com a floresta e animais. Claro, o que nós temos que chamar a atenção aí, pessoal? Na formação. Olha que lindo, mas a gente coloca o sistema, sistematização. Uma coisa é você inserir, outra coisa é você sistematizar uma floresta. Eu entendi porque a lógica da gente começar pelo agro silvopastoril mais complexo. Caramba! Porque os demais eles vão afunilhando e vai... Entende? Compreende. Galera, finalizamos a aula e a gente se encontra na nossa revisão. Beijo grande. Tchau.